Olá, bem-vindos. Neste vídeo eu gostaria de tratar da seguinte questão: por que a filosofia é perigosa? Por que regimes políticos autoritários temem a filosofia? Por que o poder econômico despreza a filosofia? Por que algumas religiões e algumas vertentes do cristianismo ignoram ou não valorizam a filosofia? Por que a mídia transforma a filosofia numa literatura de autoajuda? Ou seja, por que a grande mídia considera a filosofia um luxo intelectual dos filósofos? Para responder a essas questões, eu gostaria aqui de fazer, primeiramente, algumas considerações. A filosofia consiste no exercício crítico do pensamento, o que implica saber questionar, saber indagar. Ora, a indagação, o questionamento, desafia toda e qualquer outra forma de pensamento. Então, fazer filosofia é aprender a pensar por si mesmo, suspeitando, duvidando, primeiramente de si mesmo e depois da forma como os outros indivíduos conduzem seus pensamentos. O aprendizado da filosofia requer, portanto, capacidade de análise de seus próprios pensamentos, examinar seus próprios pensamentos, os pressupostos e as implicações de seus próprios pensamentos é condição fundamental para o exercício da filosofia. Fazer filosofia é, em todo caso, desafiar-se no plano do pensamento, mas ao mesmo tempo desafiar toda e qualquer outra forma de pensamento. Por isso que a filosofia encontra sempre, melhor dizendo, encontra-se sempre em oposição, em contraposição a todas as demais formas de pensamento, seja pensamento moral, político, religioso, artístico, científico, técnico, econômico, não importa. A filosofia é contraposição. O pensamento filosófico é um pensamento transgressor. O filósofo é, por definição, subversivo, transgressor. A filosofia é transgressora. Ela subverte os limites, as regras impostas a todo e qualquer pensamento. Nesse sentido, então, fazer filosofia é reaprender a pensar, corrigir-se a si mesmo. A ideia de autocorreção do pensamento é uma das exigências de quem pretende estudar ou fazer filosofia, isto é, exercitar-se na filosofia. E nesse sentido, então, a filosofia visa o desenvolvimento da própria inteligência, do próprio pensamento, na tentativa de alargar a própria compreensão de mundo. Mas, enfim, por que a filosofia é tão temida? Por que ela é temida? E por quem ela é temida? Ou seja, o poder econômico e o poder político se sustentam sobre ideias nem sempre justificáveis, legítimas. A filosofia é temida pelo poder político porque o filósofo desafia o poder político. Ou seja, o filósofo é, por definição, por natureza, um adversário da política. É ele que questiona a legitimidade das leis e, ao mesmo tempo, questiona a finalidade do Estado ou do poder político. Via de regra, regimes autoritários não suportam a presença dos filósofos. Por isso a filosofia é perseguida, censurada, banida
eliminada muitas vezes, inclusive, das matrizes curriculares. No caso do Brasil, durante o regime militar de 64 a 85, a filosofia, assim como a sociologia, foram banidas, extintas das matrizes curriculares. Por quê? Porque fazer filosofia implica reagir criticamente, isto é, contestar, contrapor-se, não só à ordem social vigente, mas às formas dominantes de pensamento. Fazer filosofia implica denunciar criticamente os mecanismos ideológicos que sustentam a exploração, ou melhor dizendo, que sustentam o sistema econômico que se revela capaz de explorar, de dominar e de oprimir cada vez mais o trabalhador e o ser humano como um todo. Dito de uma forma mais simples, a filosofia reage diante de toda e qualquer forma de dominação. Não é à toa, portanto, que regimes autoritários, regimes políticos autoritários, perseguem, censuram, ou então, no limite, condenam à morte filósofos. Lembremos aqui, por exemplo, o caso de Sócrates. Mas esse não é o único na história da filosofia. Lembremos da censura, por exemplo, que foi imposta ao pensador, ao filósofo italiano Antonio Gramsci. Lembremos o caso de Rosa Luxemburgo, dentre tantos outros, ou dentre tantas outras figuras filosóficas que poderiam muito bem ilustrar o que nós estamos querendo dizer. O que ocorre é que a filosofia desafia o pensamento autoritário. O pensamento autoritário, por sua vez, não tolera o pensamento contestador, o pensamento divergente. Por outro lado, o poder econômico e, de um modo geral, o grande empresariado não nutre nenhum apreço pela filosofia. Ao contrário, a filosofia é vista pelo poder econômico como um saber inútil, incapaz de alterar os índices de produtividade da atividade econômica. Ou seja, porque a filosofia é, do ponto de vista econômico, improdutiva, conclui-se rapidamente que a filosofia é, portanto, improdutiva. Mas, a bem da verdade, este é um argumento aparente. Os capitalistas, isto é, aqueles que detêm o grande poder econômico, bem sabem que a filosofia desmascara, como disse antes, os mecanismos ideológicos que sustentam a opressão, a dominação e a exploração. Desmascarar esses mecanismos, isto é, desvendá-los, é tarefa indeclinável do filósofo, da filosofia. Eis então o verdadeiro motivo pelo qual o poder econômico nutre profundo desprezo pela filosofia, como se dedicar-se à filosofia fosse uma completa perda de tempo. A bem na verdade, a filosofia é inútil para sustentar esta ordem econômica, mas a utilidade da filosofia encontra-se num outro plano, no plano intelectual, no plano cultural, no plano da formação do pensamento. Por outro lado, podemos dizer que a filosofia, além de desafiar o pensamento dominante, ela desafia, então,
a ordem social vigente. Ou seja, é próprio da filosofia vislumbrar outros mundos possíveis, outras formas de organização da sociedade, outras formas de sociabilidade. Daí também dizer que todo pensamento filosófico não encontra completa, total aplicação nesta sociedade que aí está. Por isso que há uma enorme diferença entre a vigência de um pensamento e sua validade. Via de regra, as ideias filosóficas possuem validade, isto é, consistência, lógica, racional. Entretanto, nem sempre essas ideias, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes, essas ideias não são ideias vigentes. Por quê? Porque há um descompasso entre o que a filosofia pensa e aquilo que está posto na realidade econômica, social, política, cultural, educacional. Resumidamente, portanto, o poder político-econômico precisa temer a filosofia, precisa desprezar a filosofia, porque a filosofia é a sua grande ameaça. Ela ameaça a sobrevivência do sistema político-econômico. A filosofia questiona a legitimidade desse sistema. Por outra parte, a filosofia também é uma ameaça ou representa uma ameaça para o próprio indivíduo, para o pensamento do próprio indivíduo, na medida em que pensar filosoficamente significa alterar a sua forma de pensar, isto é, reformar seu próprio pensamento, aprender a pensar de outro modo, aprender a pensar por si mesmo, ser autor de seus próprios pensamentos, de suas próprias ideias, ser autor de seu próprio destino, de sua própria existência. Nesse sentido, então, a filosofia é perigosa porque ela interpela o indivíduo. Ela exige do indivíduo um posicionamento crítico. Ela não permite, não admite, permanecer na imparcialidade. A filosofia cobra de cada ser humano uma posição intelectual, uma postura teórica, uma posição política, na tentativa de mostrar ou de demonstrar os seus princípios, os seus valores, os seus pressupostos. Por outro lado, como disse antes, a filosofia revela-se objetivamente perigosa, isto é, ela constitui uma ameaça para a sociedade. Não é à toa que muitas sociedades não suportam a presença dos filósofos e da filosofia. Banir a filosofia, porém, é banir o senso crítico, é banir a possibilidade do esclarecimento da formação para a autonomia. Banir a filosofia significa tornar impossível a tarefa educativa. Ou melhor dizendo, banir a filosofia é introduzir a ideologia, porque a filosofia é o antídoto contra toda e qualquer ideologia, compreendida aqui como um sistema de pensamento de uma pequena parcela da sociedade que quer se impor sobre todo o pensamento ou sobre toda a sociedade. Portanto, se você gostou desse vídeo, se interessou por esse tema, não deixe de dar aqui o seu joinha, não deixe de
comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as novas notificações. Te aguardo. Até lá.